Amados irmãos, que Deus continue conosco. Quando eu fui chamado a vir aqui, a voltar aqui, foi uma notícia de glória para mim, porque nós sabemos o quão é importante a gente estar reunido com gente boa. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Se eu sou convidado a vir numa casa como essa para poder dar a palavra, evidentemente nós elevamos o nosso patamar de evolução, mesmo que nós não queiramos, mesmo com toda humildade, com toda ineficiência, nós chegamos à conclusão que estamos convivendo num plano superior. Se eu, na minha casa, eu faço as minhas vibrações, a minha oração, eu consigo construir de mim uma vibração de luz, um foco de luz. Isso não é privilégio meu nem de ninguém. Qualquer um que fizer isso consegue fazer essa vibração. Se eu junto a minha esposa e nós dois oramos juntos, essa vibração multiplica, ela dobra. Se eu faço essa vibração com a minha esposa e com a minha filha, com o meu filho, essa vibração se multiplica. Então nós imaginamos aqui agora o que acontece com o nosso ambiente. O que nós fazemos, o que nós provocamos, o que nós construímos com a nossa vontade, estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, para vibrarmos em benefício de quem? Em benefício de quem quer, quem precisar. Nós somos os primeiros beneficiados. Então, nesse instante, aqui faz um foco de luz que nossa ineficiência, nossa ignorância não alcança. Esse foco de luz se projeta de uma maneira tal para o cosmos. Nós não podemos nem imaginar até onde atingimos com as nossas vibrações. E através dessas vibrações, por uma questão de sintonia, os espíritos divinos, os espíritos amáveis, aqueles que já estão em patamares bem superiores, eles lançam mão dessa sintonia, desse foco de luz e emanam para nós, mandam para nós as vibrações de paz, as vibrações de saúde. Curamos as nossas enfermidades sem necessidade de irmos ao médium. E nós então temos a certeza do que está acontecendo. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos eliminando as nossas imperfeições físicas, orgânicas, as nossas imperfeições psíquicas da nossa alma, as nódoas morais que nós temos injetado, agarrado no nosso coração, na nossa alma, no nosso pensamento, pelos nossos erros do passado, por ignorância, não sabíamos. Nas vidas anteriores nós já tivemos, segundo falam nossos guias espirituais, há 40 mil anos nós estamos nesse revolupear das reencarnações. Nascemos, criança, vivemos, moça, lutamos, morremos, morte do corpo, passamos um período de aprendizado no plano espiritual, voltamos a nascer como criança, ainda agora quando viemos de lá, no colo da avó, segurando a criancinha recém-nascida, e ela começou a chorar, e a avó falou para a filha, ela deve estar aqui, dá ela no seio, ela está com fome, a avó sabe que está com fome. Esse carinho que nós recebemos, todos nós, quando éramos pequenos, e nós não damos valor às nossas mães, nós não damos valor aos nossos pais, aos nossos professores que nos ensinaram quando nós éramos pequenos. Hoje, adultos que estamos, só ficamos reclamando que falta isso, falta aquilo, não consegui isso, não consegui aquilo, esquecendo de que o penteiro do relógio não para. Agora mesmo, daqui a pouco, nós estamos voltando para o plano espiritual. Eu tive a felicidade, de sepultar minha filha mais velha, 42 dias atrás, morreu de câncer, uma morte terrível, quer dizer, o sofrimento terrível que ela teve, e que foi muito benéfico para ela e para nós todos. Ela, mãe solteira, criada comigo, minha neta vai fazer 16 anos agora, dia 21 de janeiro, e aquele período de sofrimento da mãe, e ela, a filha acompanhando ali, nós todos acompanhando, um sofrimento terrível, tal de câncer. É o maior agente de Deus na Terra, é o câncer. Porque a hora que nós estamos sofrendo do câncer, aí nós lembramos de Deus. E a minha neta chegou perto de mim, faltavam 6 dias mais ou menos antes dela morrer. Ô vô,
a mamãe vai morrer? Eu falei, vai. E eu senti que naquela resposta firme que eu dei, eu imprimi na minha netinha, coitada, né? 15 anos, aquela tristeza, ela palideceu. Eu falei, o que eu fiz? Eu podia ter respondido, mas diferente, preparando o ambiente, né? Ela faz parte do nosso Evangelho no Lar. Tem um livrinho que ela lê toda noite, toda terça-feira, e comenta o que ela lê. Antes eu comentava com ela, agora ela já aprendeu o que ela tem. Ela lê antes, estuda, comenta. Na hora da reunião ela faz cada comentário extraordinário. A gente percebe que é o Espírito que está começando. 15 anos. Aí eu perguntei a ela assim, pergunta, você gosta da sua avó? Muito. Faz essa pergunta para a sua avó. Ela não entendeu bem. Eu falei, pergunta, vovó, a senhora vai morrer? Pergunta, vovó. A vovó não estava junto, mas faz essa pergunta. E ela falou. Eu respondi, vai, no mesmo tom de voz, na mesma firmeza. Agora faz a mesma pergunta para o vovô. Você gosta do vovô muito? Pergunta o vovô se ele vai morrer. Vovô, o senhor vai morrer? Eu falei, vou. Estou esperando. E ela, agora pergunta se você, faz a mesma pergunta para você. E ela custou entender. Vovô, eu vou morrer? Eu falei, vai. Aí aproveitamos a oportunidade para poder trazer à baila a razão da nossa vida. Porque quando nós conversamos em morte, vira essa boca para lá. Como se virando a boca, a morte não vai nos pegar, né? Ninguém quer saber de morrer. E eu vim aqui para dizer para vocês, todos vocês vão morrer, vocês sabiam disso? Posso ir embora ou não? Em vez de trazer a palavra consoladora, a palavra de vida, a palavra que nós vimos aí nas letras das músicas, de amor, nós vamos falar em morte, é que a morte não existe. Para nós espíritas, a morte não existe. Nós apenas vamos mudar de estado. Nós desprezamos o corpo físico igual nós fazemos com a roupa velha. Já não dá mais. Eu estava sentadinho ali porque eu não estava aguentando ficar em pé, porque as costelas já estão, né? Tem que fazer um tratamento. Por quê? 84 anos tem que, tá bom até demais, né? 84, já era para mim ter ido, eles estão me dando uma colher de chá. É importante que nós saibamos disso. A nossa vida é uma só. Aí eu vou para outra vida. Que outra vida? Nós vamos para a mesma vida. O corpo é que vai ser outra, a manifestação é que vai ser diferente, mas a vida é a mesma. Nós arrastamos conosco, quando nós morremos, todas as nossas qualidades, boas ou más, os defeitos. Ninguém consegue ficar livre. Nós vamos ter que suportar, quando passarmos para o lado de lá, as mesmas cristiúnculas que nós temos, conviver com as mesmas pessoas que nós convivemos aqui. E quantos já foram na nossa frente, estão nos esperando. Os amigos nos esperando para nos ajudar. Os inimigos com chicote na mão para ó. Não se iludam não. Plantou tem que colher, não tem dúvida. Essa é a vida do espírita. As religiões, a definição de religião, nós vamos buscar no dicionário. Religião é a ciência que nos conduz a Deus, tornando-nos conhecedores dos nossos deveres e dos nossos destinos depois da morte. A definição de religião mais justa que nós encontramos. E nós então começamos a passar as nossas vistas nas outras religiões. O que ensinam as outras religiões? Existem religiões que existem quando você morre, a sua essência, a sua alma, fala em alma, não fala em espírito, né? Fala espírito, espiritismo, ele não gosta, fala em alma. A sua alma vai ficar no Nirvana, é um local onde deve ter uma grama muito forte, sentado no banquinho, tomando suco, num canudinho, sem trabalhar, esperando o dia. Elas ensinam isso. O catolicismo, que é a religião mais, que nós já fomos católicos há muito tempo, já fomos padres, já? Esse aqui já foi padre, na outra encarnação. E o que acontece? A religião católica ensina que existem 3 destinos para a alma do homem: céu e inferno. Mas ficou só 2 lá. Num concílio que houve, eles viram que estava muito difícil, porque às vezes a mãe vai para o céu, que é virtuosa. O filho é um bandido, vai para onde? Para o inferno. A mãe não aceitaria o céu com a ausência do filho. Aí eles criaram o purgatório. Coxambar, coisa para poder ficar fácil ensinar. Essa é a filosofia da Igreja Católica até hoje. Então, quando o católico morre, ele fica então no estado latente, ele fica esperando o dia do juízo final, que ainda não houve. Esse dia, quando chegar, será feita a separação dos bodes da cabra, ou seja, os capetas dos anjos. Aqueles que não merecem, os bandidos, serão separados, serão julgados, vão para o inferno. Os virtuosos, os bons, irão para o céu. E aqueles mais ou menos vão voltar no purgatório para poder... E esse dia do juízo final, quando será?
Vocês já somaram a quantidade de gente que vem morrendo nesses, não é, nos ervos da... Quantas almas estão esperando o julgamento? E o que elas estão fazendo até lá? Estão dormindo? E o trabalho que esse juiz vai ter para poder separar todo mundo vai demorar bastante tempo. O homem que raciocina não aceita isso. Hoje nós, os homens, não aceitamos isso mais. Isso é a história da carochinha. Isso é para convencer quem não raciocina. Hoje nós temos a capacidade de raciocinar. Não existe esse juízo final. Como diz Jesus, que é o nosso mestre, o nosso juízo é a nossa consciência. Se eu faço alguma coisa errada, ninguém viu. Quem é que vai me julgar se ninguém viu? É a minha consciência. Eu sei que fiz a coisa errada e sei que um dia eu tenho que resgatar. Nós sabemos disso. Ninguém precisa de apontar o dedo nos mostrando os nossos defeitos. Nós sabemos o que nós fizemos de errado. E quando nós sofremos, nós temos que saber que nós estamos resgatando, porque o mundo que nós vivemos, que é a Terra, é um mundo de provas e expiações, de acordo com a classificação que o Espiritismo faz. O que é prova e expiação? Expiação é resgate, é pagar, tem que pagar. Eu fiz, não adianta eu querer, eu tenho que resgatar aquilo. De uma maneira ou de outra, da mesma maneira ou de maneira diferente, mas eu tenho que resgatar. Isso não tem dúvida nenhuma. É a expiação, né? E as provas. Eu me considero um homem bom, eu sou um homem de bem, não faço mal a ninguém, sou caridoso, sou espírita. Hoje em dia essa classificação me ajuda. Eu sou espírita, então eu não preciso, né? Será que eu sou mesmo isso? É preciso que então eu posso, mas eu sofro, eu tenho as minhas dores, eu tenho meus problemas. É que eu estou resgatando. Segundo o Evangelho nosso, segundo o Espiritismo, se as razões do seu sofrimento você não encontrar nesta vida, meu filho não me obedece, meu neto só faz bobagem. E os sofrimentos que eu tenho, por que isso? Se eu fui um homem que sempre dei exemplo, sempre eduquei bem, sempre mantive financeiramente a minha família, e a minha família vive desse jeito. Se as razões desse sofrimento não encontrar nessa vida, por certo está em vidas passadas. Nós vemos aí pessoas que têm poder na mão e vivem nababescamente, estão um pouco ligando a problema dos outros, tem a responsabilidade de arrumar e não arruma, porque primeiro ele, segundo sim ele, terceiro lugar ele, só pensa eu, egoísmo. Na outra encarnação ele vai ser privado de muita coisa que ele podia ajudar os outros e não ajudar. O Espiritismo então nos ensina isso. O que é a meta principal do Espiritismo? O que nós devemos em busca de quê? Nós temos que ir em busca da nossa felicidade. E como que nós conseguimos a nossa felicidade? É fazendo com que nós cumpramos o que Jesus determinou. O que Jesus determinou? O que é o Evangelho de Jesus? É amor, amar o próximo como a nós mesmos. E nós então ficamos pensando, será que o Espiritismo está realmente fazendo cumprindo sua tarefa, o seu dever, ensinando-nos a amar o nosso próximo? E a gente então, estava conversando com o nosso amigo ali, trouxe uma porção de exemplos. O Evangelho segundo o Espiritismo é um dos livros mais fáceis da gente ler. Quem não tem o Evangelho em casa está perdendo. E todo mundo deve ter o Evangelho segundo o Espiritismo, que é explicando as parábolas de Jesus na ótica espírita. Fácil, fácil. Então a gente entende o que Jesus quis dizer. Mas é difícil toda a vida. O Evangelho, ele tem 28 capítulos só. Tem ciências que tem livro desse tamanho, 30, 40 livros para poder explicar suas ciências. 6 capítulos, só Allan Kardec que escreveu. E só tem um capítulo que foi feito por espírito, sem a interferência de Allan Kardec. Os 21 outros capítulos foi feito Allan Kardec, faz um comentário e tem a explicação dos espíritos desencarnados. Esse Evangelho é um livro difícil de conseguir, é caríssimo. Estão vendo? A gente tem que importar, acho que dos Estados Unidos, da Albânia, não sei, né? É o livro mais barato que existe, é capaz de não pagar nem a sua, o céu e o inferno. Deixa eu pegar nele aqui, porque ele dá o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui tem as parábolas de Jesus, algumas parábolas de Jesus e a explicação dentro da ótica espírita. Encontrei com um amigo na Rua Alfred, eu estava com um livro, um Evangelho que eu comprei na livraria espírita, lá na Constância Valadares, para dar até de presente para um amigo meu. Aí encontrei com ele conversando e tal. Que livro é esse? Ah, muito bom. E tal. Onde é que é? Eu vou. E ele então prometeu a ele mesmo, que para mim não adianta prometer, que ele ia comprar o Evangelho para ler. Porque eu conversei a ele que aqui existe
a libertação nossa. Se algum de nós quisermos nos libertar das sombras, é só comprar esse livro e ler esse livro. Não precisa nem fazer, não. Você lendo, só de você ler, você já melhora. Então, eu falei com ele sobre o livro, ele disse comprar. Passados uns 6 meses, eu encontrei com ele. Meu amigo, estava bem. E ele veio todo posudo, né? Estava formando em Direito. Eu falei, eu comprei o livro lá. Só que agora eu estou querendo o Evangelho, primeiro Espiritismo, porque o segundo, eu li ele e gostei muito. Entendeu? Vocês observam como é que a pessoa quer mascarar a vida. Por que ele não tem? Eu não estou cobrando nada dele, não sou juiz para julgá-lo, mas ele quer mostrar que é. Né? Ele falou que o segundo Espiritismo ele gostou muito. Agora ele quer comprar o Evangelho, primeiro Espiritismo. Eu nem conversei nada, deixei que ele fosse para lá. Vocês estão ouvindo? A gente às vezes ri, parece que é brincadeira, mas é coisa séria. Nós então queremos dizer que a nossa obrigação de espírita é ter o Evangelho em casa, por quê? Lá em casa está na minha cabeceira. Nunca abre, né? Mas o livro está lá na cabeceira da cama. Né? Ele nunca abre o livro para ler. Isso não é livro de cabeceira, não. Isso é livro de consulta diária. Nós temos que ler, porque enquanto você está lendo aqui, você está introjetando na sua mente, no seu eu, no nosso corpo físico, as coisas que Jesus nos ensinou. E somente o Espiritismo explica. Vocês querem ver? Eu tirei aqui. Nós, no capítulo 11, item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec colocou ali o que Mateus disse. São Mateus disse no capítulo 5, 44, eu não gosto muito de número não, mas São Mateus escreveu numa coisa: amai os vossos inimigos. Alguém pode me explicar isso? Eu vou amar o meu inimigo? Então a criatura me persegue, me dá prejuízo financeiro, desonra o meu lar, me prejudica na minha profissão, eu vou amar esse inimigo? Ou Jesus estava doido, louco, está querendo nos induzir um caminho errado? Somente a doutrina espírita vem nos dizer que se ele procede dessa maneira conosco, é porque em outras vidas nós procedemos igual com ele. Tanto é verdade que estamos dando a ele o direito de interferir contra nós, senão ele não consegue. Quantas pessoas que convivem conosco, nosso vizinho, eles para lá, nós para cá, não tem interesse nenhum. Já outros que moram em outro bairro diferente, estão sempre ali na nossa cola ou não na cola dele. Nós somos, todos nós, feitos de uma maneira assim. Então, quando alguém vem nos prejudicar, que é o nosso inimigo, ele vem naturalmente cobrar o que nós já fizemos com ele em vidas passadas. Então, quando Jesus recomenda amai os vossos inimigos, é que aquele inimigo que está nos cobrando hoje foi o filho que eu desprezei na outra encarnação, foi o que eu persegui na outra encarnação, em outras encarnações, foi aquele que eu naturalmente prejudiquei, e ele vem agora cobrar aquilo que eu devo a ele. Eu amando aquele inimigo, eu então faço fazer desaparecer. Fazei o bem aos que vos odeiam. Então, se o sujeito me odeia, não gosta de mim, eu vou fazer bem para ele. Eu vou fazer bem àqueles que me ajudam, aqueles que são meus amigos, claro. Aqueles que me ajudam a cansar com a harmonia do vida. Nós temos que ser amigos desse homem, porque ele traz para nós os acordes da música que nos leva a pensar, nos leva a rezar. Nós temos que ser amigos uns dos outros, somos irmãos perante Deus. Como é que eu vou orar pelos que me perseguem? O cara está no meu pé, está me perseguindo, me persegue na profissão, me persegue na minha família e tal, e eu vou então orar em favor dele? É porque essa perseguição está cobrando de nós o que nós já fizemos com ele em outras vezes. Somente o Espiritismo explica isso. Então, dá a nós, a nossa doutrina, o direito de sermos bons. Explica o homem de bem. E nesse capítulo, Sede Perfeitos, Allan Kardec põe aqui nesse livro, e que vocês vão chegar em casa, vão ler, capítulo, deixa eu repetir aqui, não, né, capítulo, deixa eu ver, eu sou meio ruim para número, mas vocês vão ter paciência. Capítulo 11, aqui, amai os vossos inimigos, está aqui no Evangelho, restituir o mal com o bem. Coisa absurda, você vai restituir o mal que te faz com o bem? Está aqui escrito. Os infortúnios, os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face, apresenta outra. E Allan Kardec então coloca isso no livro, e os Espíritos vêm nos explicando o que nós devemos fazer, o que é possível fazer para nós desmascarar a nossa própria vida. Antes de nós lermos isso aqui,
nós iremos saber por que nós temos que fazer. Nosso querido Emmanuel, eu já falei aqui uma vez, que muita gente fala Emmanuel. Eu nunca vi o nome Emmanuel escrito com acento, é sempre sem um acento. Então é Emmanuel. Eu já aprendi a falar Emmanuel e muita gente me corrige. Não é Emmanuel, não, é Emmanuel. Então eu fico sem saber, quando eu falo uma plateia seleta como a nossa aqui, eu tenho que explicar por que eu falo Emmanuel e não falo Emmanuel. Aliás, eu não estou falando nem Emmanuel e nem Emmanuel, eu chamo ele de Nenel, porque eu sou assim com ele, então tá bom. E ele põe assim uma página pequenininha que escrito assim, devolução. Ele intitula a página dele, esses papelzinhos, devolução. Observam a sabedoria do Espírito, como que ensina a gente com coisinhas pequenininhas. E nós não aprendemos porque nós não queremos. Porque nós queremos ver o Neymar, o futebol, né? Queremos ver, não preocupamos com as coisas que nos interessam. E ele diz o seguinte, devolução. Queres a felicidade. Felicidade, porém, é uma construção a fazer. O alicerce dessa construção está em ti mesmo. Recorda, terás sempre o que deres de ti. Esse retorno é de lei. Nós teremos sempre em retorno aquilo que nós demos. Quando eu pratico uma ação, o resultado daquela ação retorna para mim. Ainda mesmo que em migalhas, distribui a esperança, distribui a alegria, mesmo sofrendo, oferece um sorriso aos outros. Emmanuel está nos dizendo isso, nosso Nenel. Tanto quanto possível, faz os outros felizes, toda vez que possível, porque pouco a pouco receberás em retorno centuplicadamente aquilo que deres. Olha, não te esqueças, felicidade é devolução. Nós estamos com a chave do reino de Deus na mão. É só fazer o bem aos outros que nós recebemos esse bem, o resultado desse bem, centuplicadamente. Manuel não está brincando, está dizendo. São pequeninas páginas que você lê e você vai raciocinar, você vai ponderar sobre isso. Isso aqui ele fala nas coisas boas, oferecer um sorriso, oferecer um consolo, oferecer uma palavra de algum ato de bem, que você recebe aquilo centuplicadamente. Ó, que beleza! Eu quero ser feliz, então eu tenho que construir esse prédio, essa evolução. Observa que Emmanuel não diz aqui sobre as coisas ruins. Se é de lei esse retorno, que ele diz que o retorno é de lei, nós estamos proibidos de fazer mal aos outros, nós estamos proibidos de querer mal ao nosso próximo, nós estamos impedidos de dar um passo errado, porque o resultado daquilo que eu estou fazendo vai voltar para mim centuplicadamente. E às vezes ele fala, não sei porquê, eu sou nada certo na minha vida, tudo que eu vou fazer não dá certo, se lamentando. Vamos procurar ser bons, essa bondade volta para nós centuplicadamente. É importante toda a vida que a gente faça isso. E nós temos a certeza de que quando as parábolas de Jesus são explicadas através da doutrina espírita, vem com a clareza tão grande que nós nos agigantamos perante nós mesmos. Então o importante nós estarmos numa casa como essa, não é para mim fazer os outros felizes, tão somente, o principal sou eu vou receber pelo que eu faço. Então quando eu venho aqui com aquela bondade, com aquela sinceridade de fé, e promovo-me em fazer bem a alguém, e ofereço alguma coisa boa que eu tenho, entendo que me beneficia meu próximo, eu posso estar certo que eu estou recebendo centuplicadamente aquilo que eu dou. Isso aqui é lei. Quando Jesus disse, orai e vigiai, é porque ele quis dizer que existe na nossa mente, na nossa cabeça, um plano espiritual diferente. É um plano espiritual que nos ajuda se nós quisermos. Pergunta, não sei o número, Allan Kardec perguntou ao Espírito da Verdade se os espíritos influenciam o homem encarnado, se nós recebemos essa influência. E a resposta do Espírito da Verdade, muito mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles que vos dirigem. Olha aí a gravidade disso. Tudo depende da sintonia, porque eles não podem chegar perto de mim e me induzir a fazer qualquer coisa se eu não sintonizar com eles. Mas se eu estou com a minha cabeça cheia de coisas ruins, eu estou pronto a receber a influência dos espíritos ruins. Se eu estou com a minha cabeça, odioso, estou com raiva de alguém,
Aqueles espíritos odiosos têm facilidade em me provocar naquilo. Se eu estou querendo fazer mal a alguém, os espíritos maldosos estão ali prontos mesmo. Por isso que Jesus recomendou: orai e vigiai para não cair em tentação. Eles estão aí flutuando, nós não podemos impedir que eles sobrevoem sobre nós. Nós podemos impedir, sim, que eles façam ninho na nossa cabeça. Então é importante que a gente está sempre vigiando. Então ele diz o seguinte: a vigilância. Vigie os seus pensamentos, porque dos pensamentos surgirão as palavras. Você fala aquilo que você pensa. Você não fala nada sem antes pensar. Vigie os pensamentos. Vigie as suas palavras, porque das suas palavras surgirão os atos. De tanto eu falar que vou fazer isso, que eu vou fazer, eu acabo agindo, eu faço os atos. Vigie os seus atos, porque eles se tornarão hábitos. De tanto você fazer aquele ato, você fica hábito. Você já viu o motorista do ônibus, como é que dirige o ônibus? Quem dirige carro sabe. Ele nem está olhando, ele sentado, às vezes eu sento ali na frente, porque o velho já vai na frente sem pagar, né? A quantidade de observações que ele faz ao parar e ao sair do ponto. Ele olha o retrovisor, ele vê se tem alguém, ele abre a porta da frente, ele abre a porta de trás, ele faz a mudança certa, ele pisa no freio, ele pisa na embreagem, cumprimenta sorrindo às vezes os passageiros. Tem passageiro que entra no ônibus, com o colo fechado, sabe? Bom dia, tá? Ele está cumprimentando, trabalhando. E no entanto ele faz isso com facilidade, porque é o hábito, ele faz isso toda hora. Vocês já viram o fumante como é que tira o cigarro do bolso para fumar? Quem fuma aí deu um sorriso. A gente bate no coisa, tira o cigarro assim, ele nem sabe. Eu já vi no escritório de um amigo meu, o cigarro queimando lá, ele tira o cigarro do bolso, ele habitua. Então, nós criamos através dos nossos atos o hábito. Isso é muito importante. Vigie os seus hábitos, porque os seus hábitos vão formar o seu caráter. Olha aí. E do seu caráter, vigie o seu caráter, porque o seu caráter é que vai apontar o seu destino. É a necessidade que nós então mudemos um pouquinho. O Chico Xavier contou a história, eu vou contar essa história para vocês não dormirem. Diz que ele chegou frio de rachar lá em Pedro Leopoldo, e a casinha dele onde fazia reunião lá no Luiz Gonzaga, estava precisando de ele mesmo, caiu, botou cal, pintou a casinha toda, as cadeiras foram todas. E ia fazer a inauguração da nova casa dele, o novo centro todo pintadinho, né? Na quarta-feira e tal. E convidou todo mundo para poder fazer. Aquela alegria dele sentir que a casa em dia deve estar toda pintada e tal. 7 horas ele foi lá para o centro, arrumou direitinho, botou a jarra d'água, tudo coisa. E ficou lá esperando. Estava ele e o cachorrinho dele lá. Abriu a janela, olhou lá, ninguém. Um frio de rachar naquela noite, não apareceu ninguém. 7h30, 7h40, 10 para as 8, 8 horas, eu falei, não é possível. Ele foi lá na janela e olhou lá na ponta da rua. Não tinha ninguém na rua, só estava ele e o cachorrinho dentro do centro, né? Decepção, né? O cara faz um trabalho imenso para inaugurar a casa dele, que ele vê, que ele percebe que é a casa de luz que ele está querendo fazer. Aí ele foi lá fechar a janela. Quando ele foi fechar a janela, o nosso Emanuel chegou para ele: que é isso, rapaz? O senhor não vê? Não veio ninguém. Aquela simplicidade do Chico, né? O senhor vê, não veio ninguém. Vai cumprir o seu dever. Aí o Chico abriu a janela de novo, foi lá, sentou à mesa, fez uma prece, abriu o Evangelho, leu. Quando ele levantou os olhos, foi descortinado para o Chico o que estava acontecendo no plano espiritual. Não tinha ninguém na plateia, porque não veio ninguém foi aquele dia. Ele viu uma assembleia de pessoas normais assentadas. Da pouco apresentaram ele uma outra assembleia de espíritos mutilados, doentes, em macas, carregados por enfermeiros, numa outra assembleia. Aí mostraram uma outra assembleia acima daquela, espíritos estudiosos com livros na mão, né? E aí foi. E ele então ficou bobo de ver, então sentiu-se poderosamente feliz e começou a ler o Evangelho. E ele então fez só ele e aquelas assembleias. Ele contava isso com muita humildade, porque ele nunca foi. Ele mesmo falava que eu sou cisco, não vale nada, mas ele não gostava de contar essas coisas que ele às vezes contava para a gente, assim, particularmente. Então nós observamos que nós estamos aqui, temos Assembleia dos Encarnados, mas existem inúmeras assembleias que estão nos assistindo, nos ouvindo, usufruindo daquilo que nós estamos mandando, quando nós damos um sorriso, é muito importante isso. Teve uma ocasião que me convidaram para falar no centro, eu já contei isso aqui, vou repetir.
igual me convidaram para falar aqui hoje. Quem vinha falar não era eu, não fui convidado, mas da bondade do nosso querido Jurandir, eu às vezes esqueço o nome dele, fico pensando, não, mas eu fui, mas não é Portela não. Aí eu começo a falar de todas as escolas de samba do Rio de Janeiro. E quando eu lembro do Portela, esse é o Portela, aí eu lembro, né? Mas eu já chamei ele de várias vezes, ele não importa com esse nome, né? Mas quando o Portela foi lá me buscar, eu falei, hoje eu vou chegar lá, capaz de muita gente não ficar satisfeito quando me ver presente, né? Porque está esperando o outro orador. Então, eu estava falando nessa casa, substituindo o orador. E quando me apresentaram, essa apresentação que faz assim, né? Que a gente fica tremendo. Aliás, eu fico tranquilo, só a roupa que fica tremendo. Né? Aí, saiu um casal, levantou, outro casal levantou, saiu, e não sei por que razão, saiu um por um, tinha uma festa boa naquela cidade, naquela noite, e saiu todo mundo. Você está rindo? Foi. Só ficou um velhinho sentado lá no cantinho, lá. Aí eu ia parar, eu vou falar para quê? Para a parede? Aí lembrei da história do Chico, né? Falei, e me valorizei, deve ter assembleia. Aí realmente conseguimos falar alguma coisa. Quando terminou a reunião, eu fui lá agradecer o velhinho, pelo menos um me prestigiou, né? Aí quando eu cheguei lá, agradeci. Aí ele virou para mim e falou assim, eu não fui embora porque levaram a minha muleta. Mas isso acontece, né? Isso acontece conosco. O homem de bem, meus irmãos, nós espíritas temos que ser um homem de bem. É difícil ser um homem de bem? É. E eu vou explicar por que é. Nós estamos há 40 mil anos, de acordo com a revelação dos espíritos, nessa revolotear de encarnar, desencarnar, sempre cometendo os mesmos erros, os mesmos desatinos. Então é muito difícil você ser um homem de bem. E Allan Kardec, nesse livro mágico, no número 3, ele fala sobre o homem de bem. Ele diz que o homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade. Como é difícil isso. Se nós fôssemos juízes e fôssemos julgar os nossos políticos, nós estávamos perdidos. Eu nunca quero ser juiz, porque a gente dá vontade de, né? Tanta miséria que existe na nossa pátria, e ver esses nababescamente com iate, com helicóptero. Né? O que nós temos com isso? Eu tenho que cuidar de mim. Eu que não posso deixar de dar um pão ao pobre. Eu que não posso deixar de dar uma palavra de incentivo ao meu irmão. Cada um vai responder pelo que faz. Então é preciso que o homem de bem cumpra a lei de justiça, a lei de amor e a lei da caridade. Ele interroga a sua consciência. Em vez de você perguntar aos outros se está certo, sou justo. Eu sou justo na minha casa, comigo, com a minha esposa, com meus filhos, com o meu patrão, com o meu empregado, com aqueles que convivem conosco. Eu amo. Como é difícil essa palavra. Será que eu amo? Eu amo se levar vantagem, aí, entendeu? Mas será que eu amo de verdade? Né? Sou caridoso, eu uso a caridade para coisa. Ele deposita o homem de bem, fé em Deus. Nós temos que ter fé em Deus. Ah, mas será possível? É. Vocês viram a tempestade que deu ontem? Deu um trovão daqui perto de nós que a cama até... Muita gente... Eu tenho uma conhecida que ela vai para debaixo da cama com medo do trovão, como se valesse alguma coisa. Né? Já cansei de falar que não adianta ela estar debaixo da cama, que ela tem medo, ela tem horror, tem pavor. Existe uma inteligência suprema que governa tudo isso. Deus é a inteligência suprema do universo. É aquela inteligência que coordena tudo, desde o microcosmo até as galáxias. Então não precisamos ter medo, deixa chover à vontade. Se tiver de acontecer, acontece. Conosco nada vai acontecer de mal se nós tivermos o nosso combate. Então o homem de bem deposita a sua fé em Deus, na bondade, na sua sabedoria, na sua justiça. Quando aconteceu o fenômeno com a minha filha, ela tomava o remédio, que era para 24 horas, esse remédio bravo que não deixa sentir dor, ela tomava 13 vezes por dia, de tanta dor que ela sentia. Então ela começou, um sofrimento terrível. E conversando, eu não deixei, e ela, um minutinho, eu estava ali junto. Ela virou um dia e falou, pai, eu vou ficar livre dessa doença. E vou fazer muita coisa que eu já podia ter feito e não fiz. Porque lá em casa, sempre espírita, comportando evangelho lá,
Mas na hora de fazer o bem, nós fazemos o bem que nós temos no coração, não é o bem que o Evangelho mandou. E ela, naturalmente, aquele sofrimento, ela foi raciocinando, mas ela teve que ir embora. Então, a sua transformação foi muito importante. Tem fé no futuro, porque ela sabe, e no despedimento dela foi muito importante, ela sabe que o futuro é nosso. Nós seremos vivos sempre. Nessa encarnação vai passar, nós vamos para o plano espiritual, voltamos a reencarnar, então vamos preparar o nosso mundo para a nossa volta, para quando chegar na outra encarnação já está melhorzinho, nós então podemos colaborar para melhorar, né? Sabe que todas as tribulações, as nossas provas e as nossas expiações são meritórias, nós precisamos de passar por isso. Vocês podem observar, aqui nós temos aqui quantidade grande de pessoas, irmãos, não tem um com o mesmo problema do outro. Cada um tem um problema num grau de dificuldade ou não. Uns são mais felizes, outros são menos felizes, outros não são nada felizes. Tem uns que estão doidos para me calar a boca para poder ir embora, para poder receber o meu problema. Não, mas eu já vou calar. Aí o que acontece? É preciso que nós saibamos que nós temos um problema nosso. Eu tenho que resolver o meu problema. Eu posso ajudar a resolver o seu. Se você me pedir, eu posso ajudar. Mas eu tenho que resolver o meu problema. Qual que é o meu problema? Eu crescer dentro de mim mesmo. Eu ter certeza, a confiança em Deus, que se eu sou filho dele, eu estou com tudo e não estou prosa. Deus é soberanamente poderoso. Ele pode tudo. Deus é soberanamente bom. Olha aí que beleza. Deus é soberanamente sábio. Ele sabe o que tem que fazer. Deus é soberanamente justo. Olha que tranquilo. E eu reconheço que sou filho de Deus. Então estou com tudo e não estou prosa. Vou ter medo de quê? Eu sou filho dele. Ele tem poderes para tudo. Então ele me cura as minhas doenças, ele me cura os meus problemas, ele me ajuda a resolver os meus problemas. Mas por que de vez em quando ele me faz sofrer? Ah, você não sente que a sua filha morreu, você não sentiu? Eu posso não ter chorado, feito escândalo, porque a doutrina me deu a compreensão do que está acontecendo. Mas que o sofrimento, ele é aliviado porque me dá confiança no futuro. Muito cedo, muito breve, eu estarei chegando lá também. E quando eu falo assim lá em casa, vira essa boca para lá. Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer saber de morrer. Mas não tem jeito. São 84 anos de vida feliz, por quê? Eu aprendi muita coisa nesses 84 anos. Nasci numa família espírita e, graças a Deus, aprendi muita coisa e só tenho honras em ter nascido numa família espírita. O homem de bem, ele faz o bem pelo bem. Ele não faz o bem e fala, olha, Fred, olha, fazendo bem, ajuda aí. Tem gente que faz assim, faz o bem com a mão direita sem que a esquerda veja, mas deixa as pontinhas do dedo aparecer para poder... Não é assim que nós somos? Nós queremos ser atendidos naquilo de bem que nós achamos que estamos fazendo, né? Sacrifica os seus interesses à justiça. Ele encontra satisfação nos benefícios que espalha. O homem de bem é bom. Ele respeita o semelhante. Isso é muito importante, o respeito que nós devemos ter ao semelhante. Aquele semelhante que está ali é às vezes aquele que nós precisamos ajudar. O nosso querido Divaldo Franco conta-nos uma história, uma palestra que ele fez. Ele tinha um espírito que o perseguia. Periodicamente, nos sonhos que ele tinha, ele discutia com esse espírito. E esse espírito ia cobrar dele. Você me fez mal e tal. Eram inimigos. E o Divaldo nunca disse o que foi a razão dessa inimizade. Mas que esse espírito queria fazer mal a ele. Só não fazia pela proteção que ele tinha. A presença de Joana de Ângelo, que irradiava a luz impedindo que ele viesse. Mas ele falou que periodicamente, de quando em quando, nos sonhos, esse espírito vinha amolar. E ele sempre pedia esse espírito para poder. Nessa madrugada, era 3h15 da manhã, quando ele foi chegando em casa, na soleira da porta tinha uma caixa. Quando ele olhou e tal, foi ver, era uma criança recém-nascida, uma menininha recém-nascida, que tinham colocado na caixa e puseram lá na porta dele. Ele sentiu aquilo e falou, como é que pode? Olha o desespero dessa mãe. A mãe que ela naturalmente criou, não pode, por razões que nós não podemos nem saber, não pode criar essa criança. Ele pegou a criança e providenciou o
socorro da menina e tal. 15 dias depois ele foi no cartório e registrou a menina como filha dele, porque o Divaldo tem não sei quantos filhos, né? É o maior pai do mundo, porque ele não deixa o filho sem põe como filho dele. Naquela noite, ele disse que registrou, 15 dias depois, apareceu lá o adversário dele. Você de novo, ele já foi logo pedindo arrego, né? Você de novo? Não. Eu estou te dizendo que eu não perdoo o que você fez comigo. Você vai ter que me pagar. Mas não posso te querer mal mais. Aquela criança que você pegou há 15 dias na soleira da porta da sua casa é minha mãe. Entenderam? O que é fazer o bem? Entenderam por que Jesus manda que nós oramos para os nossos inimigos? O bem que nós fazemos, ele retorna para nós centuplicadamente. Ele socorreu a mãe do seu algoz, do seu inimigo, que ele ia fazer mal. Então é importante que nós coloquemos nos nossos atos o amor, a paz. Em todas as circunstâncias, o nosso guia, qual que é? É a caridade. Tudo que eu vou fazer é bom para mim? É bom para o meu próximo? É bom para todos? Então pode fazer a caridade. Nós temos que ter isso. Nós temos que ser indulgentes pelas faltas alheias. Às vezes a pessoa faz algum ato, vai na televisão, a gente fica vendo no jornal, alguém conta conosco, não tem nada a ver conosco, mas como é um ato dantesco, um ato mal odioso, nós vamos contra. Ele vai pagar, ele vai pagar. E quando tem alguém sofrendo, ele está pagando. Se o cara tem um braço quebrado, na outra encarnação ele quebrou o braço de alguém, não é nada disso. Nós temos que saber o que é que realmente nós podemos pensar. Estude e combate as suas próprias imperfeições. Será que nós combatemos as nossas imperfeições? Será que eu sei qual é o meu defeito maior que eu tenho que combater? Nós não sabemos disso. Então nós temos que procurar o que é que eu preciso para me crescer, né? E nós não devemos nos orgulhar pelos benefícios que nós somos. Chico Xavier falava que era um cisco. Falaram que era um cisco, né? Usa, mas não abusa de suas vantagens que ele tem, o homem de bem. Finalmente, diz aqui Allan Kardec, está escrito, isso aqui é o copinho do Evangelho. Não ficam aqui enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aqueles que se esforçarem por possuir essas qualidades já estão no bom caminho. E nós então, em casa, quando fomos convidados a vir aqui, sentindo a responsabilidade que nos pesa nas costas, nós falamos, o que eu vou levar para aquela povo de lá? Gostaríamos, nós que estamos aqui, em trazer uma revelação e mostrar para vocês o nirvana, vamos dizer assim, mas não temos condições disso. Nós agradecemos a atenção de vocês. E eu trouxe aqui um conto muito interessante. Você que estuda, você conhece essa música, O Último Aviso? Não conhece? É muito importante, depois eu vou passar para você aqui para poder colocar no nosso anel. O conto é o seguinte, é um conto de Natal. Nós estamos aproximando o Natal, é importante que a gente fale sobre o Natal. A noite é quase gelada. Contudo, Mariazinha é a menina de outras noites que treme, tosse e caminha. Guizos longe, guizos perto, é Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual jardim que floresceu. Toda vitrine enfeitada repete, Jesus nasceu. Descalça, vestido roto, Mariazinha já vai, sozinha, sem mãe que a beije, menina triste, sem pai. Aqui e ali ela pede um pão, está faminta e doente. Vadia, saia depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, outros dizem. Saia daqui, pata feia, toda criança perdida deve dormir na cadeia. Mariazinha tem fome e chora sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Tem fome. Abatida, fatigada, depois de um percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um moço calmo e belo surge e fala doce e brando: Mariazinha,
Você está dormindo ou sonhando? E a menina responde, erguendo os bracinhos nus: hoje é dia de Natal, eu estou pensando em Jesus. Não recorda mais ninguém? E ela respondeu: eu penso também com saudades em minha mãe que morreu. Se Jesus aparecesse, disse o jovem, que é que você que pedia? Eu queria que ele me desse um bolo da padaria. Depois de comer, então, e ela sorriu contente, eu queria que ele me desse um par de sapatos e uma blusa grande e quente. Depois, eu queria uma casa, assim como todos têm. Depois eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja. Hoje mesmo você terá tudo aquilo que mais deseja. Mas o Senhor quem é mesmo? E ele responde, olhos de luz: eu sou o seu amigo de sempre, minha filha. Eu sou Jesus. Mariazinha, encantada, tonta de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele cingia e dormiu, vendo-se outra, em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No dia seguinte, quando o lojista abre a porta, um corpo caiu de leve. A Mariazinha estava morta, para nós encarnados. É apenas o lápis de Maria Dolores que trouxe essa poesia para nós, que nos encanta sabendo, será que aconteceu isso mesmo? Foi o sentimento da poeta que trouxe isso para nós. Jesus está nos socorrendo todos os momentos. Nós estamos abandonados pensando que estamos morrendo de frio, de fome, sem ter a casa para morar, sem ter um par de sapatos, sem ter a blusa que aquece do frio. Mas Jesus está presente, nos assistindo e trazendo para nós o conforto da nossa alma. Que nesse instante que nós encerramos a nossa palavra, eu queria falar até 2 horas, mas ele não deixa, ele já está me olhando para parar. Eu gostaria de trazer para todos os nossos irmãos aquela revelação que a doutrina espírita podia trazer. Mas a doutrina espírita será o que o espírita fazer dela. Nessa onda de religiões que elas vão decaindo, e nós sabemos que as religiões estão fracassadas, estão em falência, todas elas, porque não dá ao homem a esperança da vida futura, somente o Espiritismo é que nos revela isso. Nós estamos sabendo que estamos com a responsabilidade muito grande nas nossas costas, porque nós temos que transformar o mundo. Compete ao espírita transformar o mundo. Seja nós quem for, aonde nós estivermos, seja a sociedade que estivermos, se formos patrões, se formos empregados, se formos liberais, nós temos que ter a nossa compostura para poder revelar ao mundo que o mundo não é isso que está vindo até agora, o mundo é outro. Nós temos que renovar a concepção da nossa vida futura, porque se a nossa palavra convence, o nosso procedimento arrebata o nosso comportamento ético, o nosso comportamento familiar, o nosso comportamento na sociedade, porque nós temos a responsabilidade de fazer com que o mundo de provas e expiações transfira, modifica para um mundo regenerador. Que Jesus nos abençoe, que nossa presença nessa casa de luz possa ser registrada, não para agradecimento nosso, que nós vamos sair daqui todo metido, estive lá hoje e tal, não. Que nós possamos sair daqui sabendo que existe ainda a esperança da nossa libertação das sombras. Muitos espíritos que assistiram nessas assembleias que nós delineamos aqui, já reformaram. Muitos enfermos, doentes que estavam em maca, já saíram de suas macas sabendo, então é assim que é a vida, porque eles não sabiam antes. Imaginem, senhores, senhoras, como que o católico se desperta no plano espiritual. E a gente vê nas sessões de doutrinação que nós às vezes participamos, e que a gente fala com o espírito, meu amigo, você já morreu? Morreu como? Estou vivo. Ele não vai acreditar em mais nada que eu falar com ele. Se eu estou dirigindo a sessão e falo com ele que já morreu, através do médium, ele não vai acreditar em mais nada que eu falar com ele, porque ele está vivo, como é que eu falo que ele morreu? E ele sabia, foi educado durante a vida inteira, que a morte é o fim, e não é o fim.
é apenas a nossa passagem para a nossa libertação. Que Jesus nos abençoe, que o nosso querido chefe, né, possa trazer para nós as suas bênçãos, né, e que nós possamos descobrir e acertar a escola de samba certa do Jurandir, para que ele não brinque conosco. Fique em paz. Eu tenho que ser Portela, né? Mas que Jesus nos ampare e nos ajude. Que a alegria possa ser extensiva a todos nós. Que nós, quando sairmos aqui, depois de nossas atividades, for para a nossa casa, nós possamos levar conosco todas essas vibrações de paz e luz. Porque agora ninguém está sentindo nada. Agora nós estamos amparados por essa força. Esse foco de luz que cresceu e que voltou em bênção para nós, na prece final da reunião, deixa que esses fluidos possam penetrar dentro da nossa casa íntima, na nossa cabeça, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, e nós então recebemos um passe total, todos nós. Jesus nos abençoe, agradeço a oportunidade e desculpe as brincadeiras que a gente faz.